Olá, como estás? Tudo bem com você? Olha, na aula de hoje eu vou te mostrar os 6 mais comuns erros de principiantes em espanhol, né? Normalmente uma pessoa que está começando a aprender castelhano acaba caindo nesses erros. Será que você que já estuda também cai nesses erros? Então, hoje eu vou te mostrar e vou te também ensinar como evitá-los. Então, fica aqui comigo. E uma dica super importante, que é complementar ainda mais o estudo dessa aula. Há alguns dias eu lancei aqui no canal os 6 piores erros dos brasileiros ao falar espanhol. Então, tá super interessante, vai complementar demais aí o seu estudo. Por isso, pegue a sua caneta, pegue o seu caderno e vem mandar muito bem espanhol comigo. Vamos para o nosso primeiro erro. Primeiro erro de principiante é colocar 2 S's nas palavras em espanhol. Assim como a palavra professor, passado, a gente não tem 2 S's em espanhol. Então nunca escreva uma palavra com 2 S's. Palavras com 2 S's em português nós escrevemos com um S em espanhol. Então isso acontece, por exemplo, com a palavra professor, escreve com um S só, passado, escreve com um S só. Certo? E aí, você sabia dessa? Vamos para a nossa segunda. Segundo grande erro é escrever a letra M no final das palavras, como a gente faz em português, a consoante M. Olha só, em português a gente fala assim, falavam, também, né? Nós temos palavras aí terminadas em M. Em espanhol, você tem que escrever com a letra N e não com M. Então, por exemplo, eles falavam. Ellos hablaban. Olha, terminou com N. También me gusta. Também gosto. Também. Escreve com N e não com M. Então evite esse erro. Nosso terceiro grande erro de principiante é usar o lo como artigo definido, né? Ou seja, acompanhando um substantivo masculino. Você não pode usar o lo. Ele é neutro, ele pode ser usado como complemento direto, com adjetivos, advérbios, mas não com substantivos. Ele merece uma aula só para ele. Mas vamos aqui identificar o erro. O erro, então, é colocar lo em frente de palavras masculinas. Olha só, eu vou colocar algumas palavras para você. Libro, hombre, coração. A gente vai usar o el no lugar do lo. Lo não acompanha substantivos masculinos. Então, el coração, el libro, el hombre e nunca lo libro, lo coração, não. Lo acompanha adjetivos, advérbios, como lo bonito, lo feio, adjetivos, mas não substantivos, tá? Então tome cuidado com isto e evite este erro. Olha, o quarto erro aqui de principiante chega a ser muito engraçado, que é o erro de ditongação. Como assim? Colocar os ditongos u e em palavras que não existem em espanhol. Você tem que tomar muito cuidado. É claro que em castelhano nós temos o e em alguns vocabulários. Olha só, a palavra, por exemplo, escuela. Escuela, você tem o ditongo ue, escuela. O verbo, por exemplo, pensar conjugado na primeira pessoa. Eu penso. Eu pienso, você tem aí o IE, está correto. Só que aí a pessoa que está começando acha que tem que colocar o IE em tudo e vai lá e fala assim, copo, acho que copo é cuepo. Acho que Coca-Cola é Coca-Cola. Eu acho que dentro é dentro. Eu acho que centro é centro. E errou tudo aí, né? Um portunhol fica feio, né? Então tome cuidado para não falar incorretamente. Essas palavras, por exemplo, que eu disse, você vai falar dentro, tá? Centro, copo, só que copo em espanhol significa outra coisa, não é copo de beber água, suco, não. Copo é floco, por exemplo, floco de neve, copo de nieve. Se você quer saber como é que fala copo, você vai falar baço, baço, baço para água, para jugo. Toma cuidado aí, viu? Então é isso aí, tá? E Coca-Cola, Coca-Cola, tá? Me gusta Coca-Cola.
Cuidado com a ditongação, onde não precisa. Vamos para o nosso quinto, ao quinto também incrível. Muito bem, vamos para o nosso quinto aqui, nosso penúltimo grande erro de principiante, que é o uso do muy mucho incorreto. É uma pergunta que eu recebo a todo momento lá no meu Instagram, sempre tá chegando gente nova, né? No YouTube também. Qual que é a diferença, professor, de muy mucho? Mas é tão simples que você vai gostar, você vai entender em poucos segundos. Olha, o muy e o mucho realmente significam muito. Mas o muy a gente vai usar sempre com adjetivos e advérbios, tá? Então olha só, para dar uma qualidade ou dar uma ideia de circunstância, nesse sentido, ó, barato, caro, adjetivo, certo? Muy caro, muy barato, feio, bonito, muy feio, muito bonito, qualidade. Uma circunstância com advérbio, por exemplo, pode ser uma circunstância de lugar, tá? Muy lejos, muito longe. Muy cerca, muito perto. Entendido? Deu para pegar aqui o muy. E o mucho a gente vai usar com verbos para dar uma intensidade. Por exemplo, hablo mucho. Escucho mucha música. E aliás, o mucho ele pode ser feminino e ainda podemos passá-lo para a forma no plural. Mucho e muchos. Mucha e muchas. Então, escucho mucha música, tá? Trabajo mucho. E o outro uso do mucho é também com substantivos, para a gente dar uma ideia de quantidade, de contar algo. Tengo muchos problemas, né? Tengo mucha hambre, tenho muita fome. Hay mucha gente en el evento, tem muitas pessoas no evento. E uma exceção aqui, existem algumas exceções, aí você tem que tomar cuidado com essas exceções. Eu vou colocar aqui as 6 principais exceções, tá? Eu falei que com advérbios a gente usa muito, só que com essas palavras que são advérbios, você vai usar um mucho. Quais são? Mucho antes, mucho después, mucho más, mucho menos, mucho mejor, mucho peor. São as principais, certo? Então é isso aí. Deu para pegar? Muy, adjetivos, advérbios, mucho, verbos e também substantivos para dar uma ideia de contagem e cuidado com as exceções que você viu. Vamos para a nossa última, o nosso último grande erro aí de principiante. Muito bem, o nosso grande último erro é o uso dos falsos cognatos em espanhol. Espera que eu já vou falar para você. Mas antes eu queria saber, gostou dessa aula? Está gostando? Está realmente te ajudando? Então peço aquele super like para você que está no YouTube, para você que está no Instagram me assistindo também. Deixa aquele super coração, né? Para que o YouTube, o Instagram consiga entender que essa aula ajudou você e pode ajudar mais pessoas. Eu queria muito ter você como meu aluno, por isso inscreva-se agora e não perca mais nenhum conteúdo aqui do canal. Mande muito bem em espanhol com as minhas aulas, com o conteúdo aqui do canal. Por isso inscreva-se agora e, claro, compartilhe com seus amigos. Combinado? Bom, falsos cognatos ou falsos amigos, a gente fala assim. São palavras que se escrevem de forma parecida ou da mesma forma, mas que têm uma ideia totalmente diferente. E aí, o que eu faço? É uma questão de estudar, de memorizar, de ler bastante, mas eu separei 3 para você ter uma ideia. Olha só, pelado. El es pelado. Pelado parece que é uma pessoa que está sem roupas, né? Mas não, porque pelado em espanhol é uma pessoa que não tem pelo, ou seja, careca. Ele es pelado, ele é careca. Outra, borracha. Parece que é o objeto que a gente usa para apagar, mas não. Borracha é uma pessoa embriagada. Maria está borracha, Maria está embriagada, está bêbada. Mais um. Apelido. Apelido não é o nosso apelido do português, né? Como um nickname, né? Por exemplo, Rodrigo, Diguinho, não. Nada a ver. Apelido é o nome da família. Então, no meu caso, Rodrigo Sandrini. Sandrini é meu apelido. E temos um monte de falsos cognatos, e aí é uma lista grande. Estude, procure aqui no canal mesmo, eu já ensinei vários falsos cognatos, então vem estudar espanhol comigo, assista todas as aulas aqui, essa playlist está fantástica. Bom, e a gente se vê na próxima aula, amanhã mais uma aula para você, já que estamos no desafio de aprender espanhol todos os dias, viu? Faça parte desse desafio. Hasta luego, tchau!